Olá, amigos! Estamos aqui hoje em mais uma transmissão ao vivo. Hoje estamos falando com o advogado e jornalista Walter Neri. Antes de passar a palavra a ele, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes da Rádio Planet FM e da Rádio Clube Regional FM, que tem um alcance de toda a região do Alto Rio Pardo. Walter Neri, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da sua pessoa para esse público do interior de Minas que ainda não teve a oportunidade de te escutar, né? Porque aqui na Grande BH você é uma pessoa extremamente conhecida, uma pessoa muito bem sucedida e dispensa apresentações. Você está com a bola aí. Obrigado, Sérgio. Olá. É uma satisfação muito grande poder compartilhar esse espaço aqui com você. Eu sei da sua audiência, sei do trabalho incansável que você faz há bastante tempo e é uma honra muito grande poder dividir esse espaço para a gente discutir aquilo que a gente gosta muito, que é falar sobre política. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Walter Neri Léo, eu sou advogado, jornalista. Participei das eleições gerais em 2018, quando eu fui candidato a deputado federal, e desde então eu me apaixonei pela política e atualmente eu também tenho uma coluna no jornal Balcão News, que é um portal de notícias, e essa coluna ela se chama Papo Reto, e eu tenho escrito lá desde o ano passado, a partir do momento em que surgiu a pandemia, e eu me senti na obrigação de compartilhar minhas ideias com as pessoas. Então, é uma satisfação muito grande e eu estou aqui à sua disposição. Pois é, Walter, você faz parte da turma da renovação política, né, que vai contra as práticas tradicionais vigentes aí há mais de século no Brasil. E hoje eu vou abordar um tema que é muito caro a todos nós, que é a questão das liberdades individuais, né? Então, eu gostaria que você fizesse um histórico do que está acontecendo nos últimos 2 anos, antes da gente entrar no nosso tema principal. Muito bem, Sérgio. Eu acho que esse tema ele é um tema muito importante para que a gente possa tratar neste momento. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, eu diria até que tempos sombrios, desde o surgimento do coronavírus, e as nossas liberdades individuais nunca foram tão atacadas quanto estão sendo agora. E eu gostaria, sim, de fazer um breve histórico desde o surgimento da Covid, e eu separei aqui, para que a gente pudesse pontuar a nossa conversa. A Covid surgiu em 2020, no dia 30 de janeiro de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou, então, que o surto do novo coronavírus mundial constituía-se numa emergência de saúde pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização com o objetivo de aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. E é interessante a gente abordar que logo que a OMS fez essa declaração, o governo federal, no dia 4 de fevereiro de 2020, ele decretou o estado de emergência no nosso país, coisa que muita gente esqueceu, né? E a gente vê hoje uma narrativa completamente distorcida dos fatos que ocorreram, mas o fato é que o governo federal se preocupou desde o início, decretou um estado de emergência por causa dessa doença que estava ameaçando o mundo inteiro. E o objetivo, né, naquele momento, embora nós não tivéssemos ainda nenhum caso confirmado de Covid no país naquela época, estávamos bem na época do carnaval, inclusive, o objetivo era exatamente diminuir a burocracia para que a gente pudesse enfrentar aquilo que estava por vir, inclusive para a gente poder se preparar com relação ao SUS. Então, esse início é importante, porque as pessoas falam que o governo não se preocupou com a Covid, não se preocupou com o enfrentamento da Covid, o governo federal, e isso não é verdade. Bom, seguindo, em abril de 2020, foi quando nós tivemos, então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que
Contrariamente ao que está disposto na nossa Constituição, o Supremo, então, entendeu que a competência para tratar da saúde pública não seria do governo federal, seria, sim, dos prefeitos e governadores nas suas jurisdições. Então, naquele momento, o STF já estava atuando, já retirando uma atribuição que era atribuída ao governo federal pela nossa Constituição. Muito bem. A partir daí, o que nós vimos, Sérgio? Nós vimos uma série de arbitrariedades no país. Foi na época que começaram os lockdowns espalhados, né, por todos os estados, por várias cidades. Foi um momento em que a gente começou a ouvir o tal fique em casa, a economia a gente vê depois. Aí as pessoas passaram por fechamento de comércio, uma série de medidas restritivas, as pessoas ficaram impedidas de trabalhar. Nós vimos, naquele momento, uma série de arbitrariedades que foram cometidas nas ruas contra trabalhadores, pessoas sendo presas de uma forma absurda e arbitrária, de uma forma covarde. Então, tudo isso a mando dos executivos, né? O executivo municipal e o executivo estadual. Então, nós vimos uma série de medidas absurdas sendo perpetradas contra a nossa população, de uma forma muito cruel. Na sequência, o que nós tivemos? Nós tivemos um envio de recursos federais para os estados e municípios para o combate ao coronavírus. E aí foi uma questão interessante, porque esses recursos que foram destinados a estados e municípios, e foram bilhões de reais, esses recursos nunca foram direcionados exatamente para a saúde. Então, nós nunca tivemos uma prestação de contas do que foi feito com esse dinheiro do governo federal. E aí nós tivemos, então, uma série de denúncias de desvios de recursos públicos em vários estados e em vários municípios. Isso fez com que surgisse depois, né, a tal CPI da Covid no Senado Federal, e a CPI da Covid ela surgiu no momento em que nós esperávamos uma série de esclarecimentos, né, que a população precisava saber, e a gente percebeu, então, que aquilo era um circo que estava sendo armado, né? O que nós vimos, lamentavelmente, na CPI da Covid, foi um palanque político, né? Nós vimos senadores oposicionistas tentando derrubar o presidente da República, atribuindo a ele tudo o que aconteceu de ruim no país com a crise sanitária que foi instalada pela Covid. Pior, a CPI ela desrespeitou inúmeros profissionais da área da saúde, foi uma coisa absurda, foi uma coisa que causava assim, um constrangimento muito grande em todo mundo que estava assistindo, né, aquelas sessões, os profissionais todos sendo desrespeitados. E aí, o que eu achei mais interessante, Sérgio, é que não teve em nenhum momento da CPI da Covid onde nós tivéssemos efetivamente uma discussão e um questionamento sobre os recursos federais que foram destinados a estados e municípios. Deixa eu fazer uma parte aí, Você está fazendo um histórico, mas eu não posso deixar de comentar dois pontos extremamente importantes. Existe uma fake news que roda na praça do próprio STF, dizendo que, na realidade, ele não retirou poderes do presidente. E você, como advogado, tem condição de analisar o que aconteceu na realidade. Porque, a meu ver, a mensagem passada pelo STF na sua decisão foi de que o presidente podia mandar depois que o governador e o prefeito tinham mandado, né? Então, é aquela situação do marido valente, que a única coisa que fala para a esposa é sim, senhora. É isso mesmo? É exatamente isso, né? E o que a gente percebe é o seguinte, que o STF fez foi colocar o nosso presidente como rainha da Inglaterra, né? Então, assim, é um presidente que não tem voz ativa mais, que não pode decidir nada. Então, essa questão de interpretação jurídica, Sérgio, isso é uma questão muito, muito interessante, por quê? Porque nós que somos advogados, nós sabemos muito bem disso, na nossa labuta diária. Você pode pegar qualquer fato que seja
e você pode dar qualquer interpretação que você quiser, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu pensamento. Então, o que o STF fez foi exatamente dar uma interpretação diferente daquilo que está lá expressamente na Constituição, para falar que os governadores e os prefeitos tinham a prerrogativa de tratar da saúde pública em suas jurisdições, o que a nossa Constituição efetivamente não prevê. O que está previsto na Constituição. Outro ponto que eu queria mencionar é que o ministro da Justiça na República, né, tem sido praticamente um advogado do presidente. Não custa lembrar que o Márcio Tomás Bastos, que era ministro da Justiça no governo Lula, era advogado pessoal dele, né? E, no entanto, o Sérgio Moro se comportou durante o período que esteve no Ministério da Justiça praticamente como um promotor contra o presidente, sabotando as decisões do presidente. E neste ponto específico que nós estamos falando hoje, ele, inclusive, apoiou todas as arbitrariedades cometidas por prefeitos e governadores contra pessoas indefesas. Nós vimos N casos aí durante a pandemia de polícia batendo em senhoras, nós tivemos casos de gente apanhando porque estava na praia, gente apanhando porque estava na praça, como foi o caso de Araçatuba, e aqui em Belo Horizonte, na Avenida Bandeirantes, a Guarda Municipal agrediu um grupo de senhoras de 78 anos de idade, né? Isso tudo apoiado pelo Sérgio Moro, né? É verdade, Sérgio, foi bem lembrado também, porque o Sérgio Moro, pelo menos essa é a minha avaliação, eu acho que o Sérgio Moro passou de herói nacional a um grande vilão, né? Então, ele certamente, reconhecidamente, ele fez um trabalho muito exemplar à frente lá da época da Lava Jato, né? Na condução da Lava Jato, com todas aquelas prisões que ocorreram, com tudo que veio à tona, com tudo que o país inteiro ficou sabendo, e todos nós esperávamos, sim, que o Sérgio Moro fosse o ministro da Justiça tão exemplar como ele foi enquanto juiz. Só que, infelizmente, quando ele assumiu o posto de ministro, nós vimos uma outra pessoa, que era uma caricatura daquilo que a gente imaginava dele. Então, todos esses fatos que você citou ocorreram na cara de todo mundo. O Sérgio Moro tinha conhecimento e é como você disse, ele passou a ser oposição ao presidente da República. E o que me chamou a atenção, e no meio jurídico a gente comenta muito isso, foi a postura arrogante do Sérgio Moro. E acho que, não sei se ele foi picado pela mosca azul, né? Talvez ele tenha se sentido com um poder muito maior, e aí ele acabou se atrapalhando, e até hoje eu acredito que ele está completamente equivocado. Eu fiz um vídeo, sabe, Walter? O vídeo se chama 5 razões para não votar no Sérgio Moro. Está aí no YouTube, quem quiser ver pode acompanhar, mas eu vou fazer aqui um breve resumo. Nesse vídeo, eu fiz uma análise do Sérgio Moro como se eu fosse um contratante, como se eu fosse contratá-lo para trabalhar como presidente da República. E expliquei nesse vídeo por que eu dei bomba nele. E os pontos que você citou aí estão mencionados no vídeo. É a vaidade exacerbada, né? Aquela pose de juiz que está conversando com seres inferiores, que ele, inclusive, não conseguiu abandonar isso até hoje. Tanto que ele virou uma caricatura de candidato, ele está sendo motivo de piada, porque ele quer, ele parece, a impressão que a gente tem, vendo os discursos deles, é o seguinte, é ele falando para o eleitor que vai dar uma oportunidade ao eleitor de votar em alguém tão maravilhoso quanto ele. E você sabe que isso não funciona na política, né? É aquela pose de superioridade. E o pior, o Walter, é que eu achei que ele tivesse essa postura arrogante, prepotente e vaidosa apenas com a população, com o eleitor comum, comigo, com você. E eu fiz uma live há algumas semanas com uma pessoa que ocupava um cargo altíssimo lá em Brasília,
e fui surpreendido quando essa pessoa me disse que ele se comportava assim com os colegas, né? Com os colegas ministros, com os colegas funcionários de alto escalão. Então, ele realmente parece que foi picado pela mosca azul. Mas continue no seu histórico. Eu só quero acrescentar o que você está dizendo, Sérgio. É interessante, porque o próprio ex-ministro Ricardo Salles, ele recentemente concedeu uma entrevista também à Jovem Pan, e ele estava narrando exatamente isso que você estava falando, que naquelas reuniões ministeriais, à época, e o Sérgio Moro, ele não falava com ninguém, e quando ele falava com alguém, ele falava simplesmente: prezado, depois vamos conversar. Então, aquela postura arrogante dele, né? Aquela maneira soberba dele de lidar com os outros ministros, aquilo já ficou evidenciado desde aquela época, né? E o que eu acho mais interessante, só para fechar aqui com relação à figura do Sérgio Moro, eu acredito que a candidatura dele, na verdade, ainda é um balão de ensaio, sabe? Eu acho que eles ainda estão fazendo um teste para ver até onde ele emplaca como terceira via. Eu, particularmente, não acredito que exista terceira via para 2022, né? Mas estão fazendo esse balão de ensaio. E nós podemos ter surpresa, Sérgio, na hora que as candidaturas forem oficializadas. Vamos aguardar. Sim. Pode continuar aí o histórico. De vez em quando eu vou te pontuando com alguns comentários. Bom, aí a gente estava falando, então, da CPI da Covid, e o que me chamou a atenção é que no momento em que foi feito um requerimento para que governadores e prefeitos fossem convocados para depor, para que eles pudessem explicar a destinação dos recursos federais que eles receberam, o Supremo, então, mais uma vez interviu, e o Supremo entendeu que os governadores e prefeitos não tinham nenhuma obrigação para depor na CPI. Então, isso também causou um espanto muito grande em todos nós. E aí a gente percebe, Sérgio, uma coisa interessante, que o Supremo Tribunal Federal, o ativismo político do Supremo Tribunal Federal, ele é recorrente, né? O Supremo hoje ele interfere em tudo da vida nacional. Na verdade, ele que exerce o poder moderador no nosso país, apesar de nós não sermos um parlamento, né, um regime parlamentarista, mas a verdade é que, mais do que poder moderador, o que a gente tem visto ao longo desses 2 últimos anos é que a nossa Suprema Corte ela está, de verdade, querendo governar o nosso país. E isso é uma coisa completamente distorcida do nosso regime democrático. Eu quero até pontuar isso aí, que eu tenho um outro vídeo dizendo, o título do vídeo é Os 11 Imperadores do Brasil, porque o Poder Judiciário ele é o órgão encarregado de aplicar a lei, e o Supremo Tribunal Federal está se comportando como se fosse o dono da lei. Exato. E isso aí, quem procurar na Wikipédia aí a definição de tirania, é exatamente essa definição de tirania. Tirania é quando o tirano não respeita a lei. A lei é o que ele fala, o que ele acha e o que ele pensa. E hoje a lei é isso, amanhã é o contrário disso. Então o STF no Brasil é a tirania da toga, que está em vigor. E muita gente, você é da área jurídica, né, um advogado respeitado, mas eu conheço, minha esposa é advogada, eu conheço dezenas e dezenas de pessoas da área jurídica, promotores, juízes, advogados renomados, e todos eles concordam com essa opinião de engenheiro, de que o Supremo hoje assumiu o papel de definir o que é a lei, né, e não de cumprir a lei. E mais do que isso, né, Sérgio? Eu também, esse assunto é um assunto também que eu também cuidei dele no ano passado. Um dos meus artigos, o título era Os Desvarios do Judiciário, e eu mostrava exatamente, usando esse termo que você usou aí, eles se tornaram os imperadores do Brasil, sabe? Então, o que a gente percebeu é que o STF, ele simplesmente ele rasgou a nossa Constituição e ele criou uma Constituição para ele. Então, ele é que manda, né? Ele e tem um detalhe aí, o seguinte, quando você tem um tirano eleito, né,
Vamos supor, você vota num presidente e ele se transforma num tirano. É horrível. Sim. Mas quando você tem 11 tiranos, que são manés, que foram colocados lá por políticos, né? Foram nomeados, nunca receberam um voto na vida. Isso, exato. Né? Nunca receberam um voto na vida. Talvez se candidatassem a síndico dos prédios, não seriam eleitos. E, no entanto, se comportam como se fossem escolhidos por Deus. Né? E aí a gente não tem como a gente deixar de falar sobre isso, Sérgio. A gente tem que comentar aqui também que o Supremo Tribunal Federal hoje ele é comandado pela esquerda do país, né? Então foram a maioria dos seus ministros, salvo engano, 8 dos 11 ministros atuais foram conduzidos ao cargo de ministro da Suprema Corte nos governos passados, né? Nos governos petistas. Sim. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa evidenciar, porque a gente percebe, e aí que eu vou fazer uma outra consideração, fazendo aqui, lembrando do professor Olavo de Carvalho, que faleceu recentemente, e eu me lembro que em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, o professor Olavo ele fez um comentário interessante. Ele falou o seguinte: não pensem vocês que pelo fato do presidente Bolsonaro ter sido eleito, que a esquerda do país foi derrotada, porque eles estão por todas as partes. E hoje o que a gente está vendo é exatamente isso. Não que eu seja contrário, Sérgio, eu quero esclarecer muito isso. Eu acho que a gente precisa, sim, de discutir as ideias, sabe? A gente pode ter uma pluralidade de opiniões, não tem problema nenhum. Eu acho que isso faz parte da democracia. Mas o que eu acho um absurdo é a maneira como a esquerda atua em várias instituições para tentar derrubar um presidente da República com narrativas falaciosas, com mentiras, com desrespeito, com tudo isso que a gente está vendo aí, né, todos os dias. E aí, voltando aqui no nosso roteiro, Sérgio, eu quero emendar também, porque com tudo isso, com todo esse aparelhamento que foi feito no Brasil, né, desde a época dos governos petistas, o que a gente percebe hoje é que a nossa mídia, lamentavelmente, ela também está fazendo um papel vergonhoso, né? Desde o início da pandemia. Então, nós não temos mais jornalistas como nós tínhamos antigamente, de um porte de um Alexandre Garcia, né? E outros jornalistas também, o Constantino. Nós temos um rapaz novo hoje, que é o Coppola, né? Que está se destacando. Então, só que a gente percebe hoje na mídia, na grande mídia, a gente percebe um despreparo muito grande e a gente percebe também uma manipulação das informações. O que eles fizeram, o que eles fazem até hoje com relação à Covid, na minha opinião, Sérgio, é uma coisa criminosa. Porque se você for perceber, desde o início, a mídia ela está espalhando o terror e o pânico entre a nossa população. E eu vou pontuar aqui que hoje a mídia virou uma TV funerária. Isso. Tem 2 anos que eles só falam de morte, de doença, disso e daquilo, uma carga negativa imensa. Tanto que eu até conversando com minha mãe está já idosa, né? E logo no início da pandemia, eu falei para ela, olha, assista YouTube, Netflix, mas para de assistir essa televisão, TV Globo principalmente, porque isso está sendo ruim para a sua saúde. A senhora está sendo inoculada com o vírus do desânimo, da derrota e tudo mais. Eu só discordo um pouquinho na sua pontuação, que eu acho que a mídia no Brasil, na sua maioria, evidentemente, eu não estou falando de todos, é extremamente corrupta. E tem uma frase que resume isso aí. A mídia fala a verdade, até a verdade, desde que seja paga. E o que está acontecendo é que eles estão tentando derrubar o governo por falta de verba, porque o presidente cortou as mamatas, os bilhões de reais que eram injetados nesses grandes jornais, nesses grandes canais de televisão, e eles estão dispostos a afundar o Brasil para poder recuperar a grana que eles deixaram de receber. Né? Isso é verdade, Sérgio. E a gente percebe isso, principalmente o que você está dizendo aí, o noticiário da TV Globo, né?
A TV Globo está desesperada porque ela vai perder a concessão dela em outubro agora de 2022, e eles, então, realmente estão fazendo um trabalho muito sujo, né, para poder voltar ao poder. E eu queria só fazer um comentário sobre essa pontuação que você fez, e eu acho que você tem razão, porque eu me lembro, eu fui jornalista durante 3 anos, foi o meu primeiro curso superior, e eu trabalhei, inclusive, na TV Globo. Trabalhei na TV Globo, na TV Bandeirantes, na extinta TV Manchete, né, que nós lembramos muito bem. E eu me lembro muito bem, naquela época, que, sim, já existia esse interesse econômico, né, nos meios de comunicação, e aquela coisa da informação, ela já era muito, assim, ela era muito restrita, né, porque toda a informação, primeiro ela tinha que passar por uma avaliação, né? Era feita uma avaliação prévia para ver se aquela informação não contrariava interesses econômicos daqueles que ajudavam a imprensa e que faziam a imprensa ganhar muito dinheiro. Mas o que eu falo, na verdade, Sérgio, é que hoje a coisa piorou, porque não é só atuar a favor daqueles interesses, é mentir descaradamente. Sim, entendeu? sim. Então, eles passaram a mentir, eles passaram a distorcer as informações, eles passaram a dizer que o branco é preto, entendeu? Eles inverteram tudo, e com isso, eles causaram, sim, um pânico muito grande. E aí eu vou um pouco mais além, você está citando a sua mãe, eu parei de assistir o jornalismo, né, televisivo, eu também hoje eu recorro mais às redes sociais, aos outros canais disponíveis, porque aquilo faz mal para a nossa saúde, né? Então, teve um dia que eu estava almoçando e aí eu falei assim, hoje eu vou assistir aqui o jornal, né, na televisão, para ver como é que a coisa anda. Como é que eles estão abordando? Aquilo me causou um mal muito grande. Eu não consegui nem almoçar direito, porque é muita coisa ruim. Como você disse, é uma carga negativa muito pesada. E mais E aí tem até uma pontuação que eu estou me recordando aqui enquanto nós estamos conversando. Eu já dei muitas entrevistas para a própria TV Globo, Bandeirantes, Record, mas a última vez que eu fui procurado pela TV Globo foi em 2014. E eles queriam que, na época eu era presidente do Sindicato das Empresas de Segurança, né? E eles queriam que eu desse uma declaração sobre a segurança pública. E chegou lá na minha empresa o carro da reportagem e a mocinha chegou para mim e falou, olha, a pauta que nós temos é essa aqui, você vai ter que falar isso, isso e isso. Falei, peraí, o entrevistado sou eu. Eu não concordo com nada disso que você está falando. É falar, se você não for falar isso, eu vou procurar outra pessoa. Eu falei, a saída da empresa é naquela porta ali, ó. Pode ir para lá. Aí eles cancelaram meu nome. Nunca mais. Nunca mais foi chamado lá para falar nada, né? Sérgio, é impressionante, sabe? Hoje isso é feito de uma forma ostensiva, né? Se você não for falar aquilo que eles querem ouvir, você simplesmente é cancelado, né? É cancelado, exatamente. Exatamente, a palavra é essa. Mas eu queria também só fazer mais um comentário aqui sobre o efeito, né? Esse efeito perigoso que a televisão causa nas pessoas, porque eu vejo hoje, Sérgio, uma coisa muito perigosa, que é o seguinte, com essa polarização toda que foi criada no país, a partir do surgimento da Covid, e agora com a discussão das vacinas e o passaporte sanitário, que nós vamos entrar daqui a pouco, o que eu percebo é o seguinte, houve uma divisão muito grande dentro das famílias, dentro dos grupos de amigos de WhatsApp, e a coisa se tornou muito perigosa. Então, a gente percebe hoje famílias que estão brigando entre si, né? Muitos casais se separaram durante a pandemia, e eu vejo hoje uma coisa muito covarde, muito cruel, que é o terrorismo que estão fazendo com as nossas crianças, né? Porque Sim. Você veja, essa geração, a partir dos 5 anos de idade, essa geração está crescendo sob o domínio do medo, né? E isso é muito perigoso, porque o que a gente pode esperar dessa nova geração que está aí? Será que eles serão homens e mulheres fortes ou serão pessoas medrosas, vivendo com esse pânico, com esse terror
que é diariamente manipulado pela mídia. Pois é, e aí eu vou pontuar outra questão, que é o seguinte: todos nós sabemos que essa doença é perigosa, traiçoeira, mas ela é extremamente maldosa com quem tem acima de 70 anos. Né? Com quem tem abaixo de 20 anos, essa doença é praticamente igual a tantas outras que tem aí. E, no entanto, essa juventude ficou praticamente 2 anos sem escola, dentro de casa, sendo aterrorizada, como você está dizendo. E aterrorizada por uma doença que o índice de problemas dessa juventude com essa doença é extremamente pequeno. É 0,000 alguma coisa por cento. Enquanto entre pessoas acima de 70, 80 anos, ela matou aí uma grande quantidade de pessoas com comorbidades, que já estavam enfraquecidas. Eu mesmo sofri esse problema na família, né? Então, essas crianças, esses jovens, principalmente das escolas públicas, ficaram sem aula durante 2 anos, vão ter que adiar todos os seus sonhos 2 anos, vão entrar no mercado profissional 2 anos mais tarde, vão ter prejuízo no seu aprendizado, no seu conhecimento, e isso tem um preço enorme a ser pago pela sociedade. E o pior, na maioria das escolas, você sabe que os professores têm uma aposentadoria privilegiada, né? E até com razão, né? É difícil você ver um professor dando aula com mais de 50 anos de idade. A maioria do professorado também é jovem. Então, a conjunção desse professorado de idade jovem com alunos de idade jovem não se justifica ficar 2 anos sem estudar, meus amigos. A realidade é essa. E eu vou um pouco além, sabe, Sérgio? Porque você está me fazendo lembrar aqui, você citou aí a questão do lockdown, que fez com que as nossas escolas ficassem fechadas durante 2 anos, e hoje a gente está vendo o resultado, né, dessa insanidade que foi cometida. E eu lembro o seguinte: agora, recentemente, foi publicado um estudo científico da Universidade Johns Hopkins, lá dos Estados Unidos. E eles estavam exatamente mostrando que o lockdown não serviu para nada, a não ser trazer um prejuízo enorme para a saúde pública, de tudo isso que você está dizendo, né? Porque o que a gente percebe é que o efeito na economia foi desastroso. Então, além do efeito desastroso na economia, houve todo esse problema causado, que você bem colocou aí agora, que é esse problema de saúde pública. Porque o que fizeram com essas crianças sem aulas é uma coisa absurda demais. Né? É uma coisa eu vou pontuar aqui de novo o seguinte: de vez em quando eu pego aí um representante daquela turma do Fica em Casa, né? E eles, não, mas a gente tem que cuidar da saúde. Aí eu pergunto para ele: o supermercado trabalhou todos os dias, farmácias abriram todos os dias, construção civil, que eu sou engenheiro, trabalhou todos os dias. Qual foi a mortandade que teve nesses setores? Qual foi a obra? Me cite uma obra aí que trabalhasse lá 200, 300 pessoas que tenha morrido uma pessoa. Eu não vou falar uma, porque uma sempre aparece, né, Walter? Mas que morreram 2 pessoas. Simplesmente não aconteceu. Então a doença não respeitou quem estava trabalhando e nem quem estava em casa. Ela atingiu a todos de maneira indiscriminada. E quem me acompanha nas redes sociais vai perceber lá, pode voltar aí 2 anos na minha linha de tempo lá, vai ver que eu estou berrando, esbravejando contra esse fechamento do comércio, comandado por prefeitos e governadores ignorantes, né? Sem motivo algum. Todo mundo sabe que esse terrorismo que foi feito em cima dessa doença foi com finalidades econômicas. E quando eu estou dizendo econômicas, é o seguinte: não tem nada que político corrupto goste mais do que estado de emergência,
licitação sem necessidade de cumprir todos os ritos legais, compras emergenciais, etc, etc. E aquela montanha de dinheiro, nós estamos falando de bilhões, bilhões e bilhões de reais que foram enviados para prefeitos e governadores. Eu estou para te dizer aí, evidentemente, num chute, que 99% desse dinheiro não chegou na área da saúde. Ele foi usado para pagar salários atrasados, foi usado na campanha política de 2020, na distribuição de benesses ali aos amigos, e a área da saúde não recebeu quase nada e está enfrentando a pandemia praticamente com os recursos que já tinha anteriormente. E tanto isso é verdade, Sérgio, que se nós fizermos um exercício, né, puxando pela memória, nós vamos lembrar do seguinte, que após as eleições de 2018, vários estados e municípios estavam numa penúria financeira muito grande, né? Tinham vários estados quebrados, várias prefeituras quebradas, e hoje você não vê ninguém quebrado. Está todo mundo no azul, está todo mundo em dia, né? Mas será que esses governadores e prefeitos fizeram esse milagre todo nesses anos, durante a pandemia, e conseguiram... Mas aí eu vou te pontuar o seguinte, governadores e prefeitos estão todos nadando em dinheiro, mas a inflação está aí, porque esse dinheiro foi fabricado sem lastro, né? É dinheiro impresso sem lastro, por uma decisão do Congresso Nacional. Quem voltar aí ao período da pandemia, até na própria mídia, vai ver que o Bolsonaro foi criticado porque não queria mandar dinheiro para governadores e prefeitos, ele queria apenas ajudar as pessoas, né, com aquele auxílio emergencial, e o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, colocou em votação a destinação de bilhões de reais que não existiam, né, que a Casa da Moeda teve que imprimir dinheiro ali, porque o dinheiro não existia, e foram enviados bilhões aos governadores e prefeitos, e hoje essa inflação que se está aí é decorrente disso, né? Qualquer pessoa que estudou economia básica sabe que a impressão de dinheiro sem lastro gera o quê? Gera inflação. Só a título de exemplo, Nova Lima, que é a cidade onde eu moro, recebeu 11 milhões de reais para tomar medidas contra a Covid. Esse dinheiro, Walter, dá para construir um hospital. Eu estou para te dizer que não serviu para colocar mais 3 leitos no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Ou seja, o dinheiro foi gasto com o quê? Com política. A realidade é essa. Tanto que na eleição de 2020, 80 e tantos % dos prefeitos foram reeleitos, porque estava nadando em dinheiro, distribuindo dinheiro para todo mundo, e o eleitor, como um patinho, foi lá e votou naquela escumalha, né? Isso é bem pontuado, sabe, Sérgio? Tem esse detalhe mesmo. E eu estava exatamente... o que me chama muita atenção, você pontuou bem, porque a gente está vivendo uma inflação hoje, e é óbvio que a inflação tem a relação com essa impressão do dinheiro que não existia, né? Mas o que eu estava falando mais do fato político em si, é porque os governadores e prefeitos, eles hoje falam que eles são as melhores, né, autoridades do planeta, porque eles conseguiram colocar a casa em ordem, né? Cada um agora falar que na sua gestão, o seu município ou o seu estado melhorou, né? Que está todo mundo recebendo um dia, que não tem mais atraso por ser, né, por servidor público. Então, é uma série de narrativas que a gente escuta e que vão distorcendo a realidade. E aqui, para não ir muito longe aí, né, essa narrativa é usada nos 27 estados, inclusive aqui em Minas Gerais. Imagina o governo do Zema sem a tragédia de Brumadinho, que deu 37 bilhões, e sem a pandemia, que, pelo que eu me recordo aqui, se não me engano, o Estado recebeu 50, 60 bilhões de reais a mais, né, vindos do Tesouro Nacional. Então, se administrar com essa montanha de dinheiro cair no seu colo, qualquer um faz um belo trabalho, né? E a gente vê essa narrativa no Rio Grande do Sul, onde o governo também estava com meses e meses de salários atrasados. São Paulo deu superávit
eles não conseguiram gastar o dinheiro que eles receberam. Aqui em Minas, o Zema pôs todos os salários em dia, tomou uma série de providências e tudo mais. Isso é no Brasil inteiro. As prefeituras na mesma situação, ou seja, a pandemia virou um negócio para essa gente. Né? Virou um balcão de negócios, e é como você falou, né? Aquilo que deveria ser destinado para a saúde foi para tudo quanto é lugar, menos para a saúde. Menos para a saúde. Bom, exatamente. E aí, Sérgio, eu queria agora também fazer aqui, trazer um outro assunto também, né? Já que nós entramos aqui, efetivamente, a gente estava falando da CPI da Covid, a gente estava falando dessas medidas todas, do ativismo judiciário, né? Do ativismo judicial. E aí, eu queria lembrar também, fazendo aqui um exercício de memória novamente, que bem lá no início do coronavírus, né, na nossa crise sanitária, todos nós tínhamos acesso a um tratamento precoce, a uma medicação barata, que era eficaz e era segura. E esse tratamento ele passou a ser demonizado, né? Foi uma coisa absurda o que fizeram com isso. Esse nome que eles deram de precoce, na verdade, você veja bem, a gripe, né? Vou pegar a gripe aí que todo mundo adoece todo ano. É um vírus. Não existe remédio contra a gripe, né? Mas existe remédio contra a febre, existe remédio contra a diarreia causada pela gripe, existe remédio para o mal-estar causado pela gripe, existe remédio para dor de cabeça causado pela gripe. Isso é que é o tratamento precoce, porque a doença em si, a gripe, assim como outras doenças, essas que a gente está tratando aí na pandemia, elas não têm remédio, porque é um vírus. Agora, você pode combater todos os efeitos, pode melhorar a situação do organismo do paciente, para que ele consiga enfrentar de uma maneira mais positiva a doença que muitas vezes é fatal, né? Sim, e aí a gente sabe o seguinte, que a gripe, a vacina contra a gripe, por exemplo, é uma vacina anual, né? Exatamente. Todos os anos a gente toma, entendeu? Eu mesmo tomei. Mas eu queria fazer esse comentário. E tem um detalhe da vacina da gripe, é que o que é interessante é o seguinte, se você virar para uma pessoa e falar, você quer tomar a vacina da gripe de 2 anos atrás, o cara vai até te bater. Exato. No entanto, ele fala, você acha que eu sou um retardado? Para que uma vacina de 2 anos atrás vai servir para a minha gripe de hoje? No entanto, ele acha normal tomar a 4ª dose de uma vacina de 2 anos atrás, né? Sérgio, então vamos lá, vamos entrar agora. Mas eu acho melhor a gente sair desse assunto, senão nós vamos acabar sendo presos. Não, mas o assunto da vacina, eu acho que é importante a gente comentar assim, porque isso é uma coisa interessante. Então, eu estava dizendo, né, que a demonização que foi feita com aqueles medicamentos que eram baratos, né, e eram acessíveis para toda a população, e aquilo ali se tornou uma disputa feroz, né, e foi abandonado. Então, aquilo ali passou a ser condenado. E aí, o que nós tivemos, então? Nós tivemos o surgimento das vacinas. E eu gostaria de lembrar, né, para os seus ouvintes e para os seus espectadores, Sérgio, que quando o governo federal adquiriu as primeiras doses das vacinas, estava, sim, escrito nos contratos que aquelas vacinas eram emergenciais e experimentais. Isso está em todos os contratos de compra de vacina. E mais, nenhum dos laboratórios assumiu qualquer responsabilidade por eventual efeito colateral. E ninguém assume, né? Ninguém assume. Então, isso é uma coisa importante, porque nós temos que lembrar disso, que as vacinas surgiram de uma forma emergencial, de uma forma experimental, porque elas não foram avaliadas no tempo necessário, não houve a observação necessária, né, com a reação nos seres humanos, porque a gente sabe que por mais tecnologia que você tenha hoje para desenvolver uma vacina, não existe tecnologia que vá fazer com que o fator observação seja abandonado. E a observação, ela só ocorre com o tempo. Nenhuma tecnologia consegue suprir o tempo como observação de uma vacina nos seres humanos. Então, essas vacinas que foram vacinas... Pode falar.
Não, e eu vou pontuar aqui também o seguinte: eu vacino todos os anos contra a gripe, vacinei contra sarampo, rubéola, não sei o quê, todas aquelas doenças aí que a gente vacina desde criança, e eu pessoalmente, não conheço ninguém que tenha sofrido qualquer efeito colateral dessas vacinas, porque o índice de efeitos colaterais era 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões, ou seja, o efeito colateral era praticamente zero. Mas eu vi quem quiser pode procurar aí na internet, eu vi um vídeo de uma reportagem, se não me engano, da TV Record, de 2018, ou seja, 4 anos atrás, fazendo um escândalo porque tinha morrido uma pessoa no estado de São Paulo como efeito colateral da vacina contra a febre amarela. Você imagina, o estado de São Paulo tem o quê? 20 milhões de habitantes? 25? Nem sei, né? É muita gente, e o repórter até babava no microfone, falando que tinha morrido um ser humano, tinha isso, tinha aquilo. Hoje, 4 anos depois, eu conheço várias pessoas que tiveram efeitos colaterais. Ou seja, esse efeito colateral ele está acontecendo com uma frequência muito acima do aceito, do aceitável, e muito acima daquele limite que existia antigamente. E você falar sobre esses efeitos colaterais, você é considerado quase um bandido, né? Quase um bandido. Essa que é a realidade. Ou seja, aquele valor que se dava à vida humana há 4 anos atrás, hoje não existe mais. Você morrer de efeito colateral é normal, né? Agora, quantas pessoas, por exemplo, que eu tenho amigos, né, que falam, não, mas o efeito colateral tem até um, né, que está no hospital hoje, por sinal, né, que ele, mas 1 em 10 mil é muito pouco, é muito pouco quando acontece com os outros. Quando acontece com você ou com um parente seu, é um número extremamente alto. E foi o que aconteceu com esse amigo meu que achava que o índice era pequeno, né? E está internado no Hospital Mater Dei aqui em Belo Horizonte com AVC, né? Então é essa a situação. E é importante a gente lembrar, Sérgio, que esses efeitos colaterais eles são o tempo todo escondidos da população, né? Você não vê a grande mídia citando isso. Nós sabemos dos efeitos colaterais através das redes sociais. E são muitos casos espalhados mundo afora. E aí tem uma situação também interessante, porque tem vários ângulos que a gente precisa analisar. Então, a gente tem que ver o seguinte, por exemplo, a pessoa que já teve Covid, né, ela precisa se vacinar? Será que a imunidade dela natural já não é melhor do que aquela imunidade oferecida pelas vacinas? E eu digo mais, o termo imunizante é uma falácia, porque essas vacinas nunca imunizaram ninguém, Sérgio. Elas podem ter ajudado, sim, mas falar que é imunizante é quando você está imune. Mas ô Walter, essas vacinas, elas salvaram muitas vidas, né? Porque a ideia original lá atrás era de vacinar o público que sofria mais com a doença, né? Que eram justamente as pessoas acima de 60, 70 anos. Tanto que minha mãe, né, ela, quando chegou a época de vacinar, eu fui favorável à vacinação dela. E acho que fez muito bem de ser vacinada, né? Houve uma queda da mortalidade nessa faixa da população, acho que em decorrência da vacina. Então, vacina é uma coisa boa. Agora, o problema que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, para que você vai vacinar, por exemplo, uma criança de 2 anos contra uma doença que não tem efeito nenhum nessa faixa etária? E aí, eu me permito supor que existam outros interesses além dos interesses de saúde, porque uma vacina a $10 a dose agrada a muita gente, né? Então, ninguém aqui está falando contra a vacina. Eu sou favorável à vacina, você é favorável à vacina. Eu mandei vacinar minha mãe, né? Então, concordei, tem que ser vacinada mesmo e tudo mais. Agora, o que está se discutindo é o seguinte, precisa vacinar a criança?
Precisa vacinar um jovem saudável, que está no auge da sua saúde, sem problema nenhum? É essa pergunta que eu faço. Inclusive, eu não sei a resposta. Eu acho que as respostas deveriam ser feitas por grupos de médicos, né, debatendo entre as duas correntes, para nos falar o que é certo e o que é errado. E não essa situação que a gente está vivendo, de que se você falar, se você perguntar, como nós estamos fazendo, você já é considerado um bandido, um criminoso. Essa que é a realidade. Sérgio, eu quero exatamente confirmar e ratificar o que você está dizendo aí, pelo seguinte: eu também sou favorável à vacina. A minha crítica contundente contra as vacinas é você querer vacinar uma população inteira sem necessidade. Então, exatamente, vacinar as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades, eu acho que isso sim trouxe um benefício muito grande, né, para esse grupo da população. Agora, você querer que a população saudável, que os jovens, que as crianças, que todos sejam vacinados indiscriminadamente, aí eu acho que é um absurdo, sabe? E isso que é a crítica mais contundente que eu faço. E aí você chegou a falar aí também o seguinte: essas vacinas, elas não sofreram nenhuma atualização. Você estava falando da gripe, né? Todo ano a gente toma, porque todo ano a vacina da gripe é atualizada. Por que isso? Porque a gente sabe que são variantes que vão surgindo, né? Exatamente. Então, nós já tivemos as variantes da Covid, já tivemos lá a Delta, né? Que foi uma variante mais agressiva. Estamos tendo agora a Ômicron, que é a responsável. Eu vi recentemente dizendo isso, que um estudo dizendo que a Ômicron hoje já é responsável por 97% das contaminações de Covid hoje no mundo inteiro, e é uma variante mais leve da Covid. E aí a gente percebe o seguinte: as vacinas que estão sendo disponíveis, que estão disponibilizadas até hoje, nenhuma dessas vacinas sofreu qualquer atualização. São daquela variante de Wuhan, isso, né? Lá de Wuhan. Então, assim, a original, né? Então, quando a gente vê isso, que as vacinas não tiveram uma atualização, a gente não pode concordar, Sérgio, que as pessoas sejam obrigadas a tomar uma terceira dose, uma quarta dose, né? Porque não tem mais efeito algum para essas pessoas, sendo que as pessoas mais jovens, saudáveis, que são obrigadas a tomar 2 ou mais doses, essas pessoas vão correr um risco muito grande de ter efeitos colaterais. Porque a questão dos efeitos colaterais, ela não pode ser isolada, né? É o que eu estava citando do exemplo lá de São Paulo, né? Se a pessoa está com a saúde perfeita e tudo mais, e eu acho que isso aí está envolvido com a decisão estritamente individual. Ninguém sabe melhor da sua condição de saúde que a própria pessoa. E ela decide se vai querer um remédio ou não vai querer um remédio. E eu costumo dizer o seguinte, que eu nunca vi na minha vida, por exemplo, o sarampo, né? O sarampo é uma doença perigosíssima. E eu nunca vi governante nenhum querendo obrigar a pessoa a ir na casa da pessoa, querer injetar remédio na veia dela lá à força, porque se não tomar vacina é um bandido, se isso e aquilo, né? Aí quando você vai ver o preço da dose da vacina de sarampo, é 1 centavo. Aí quando você vê o preço da vacina da pandemia aí é $10. Então a gente fica desconfiado. Eu fico desconfiado. Mas eu acho que é uma decisão individual e que deve ser tomada por cada pessoa, olhando o seu histórico. Tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que têm comorbidades, outras não. Ou seja, não é uma questão para o governo decidir. Porque eu acho esquerdista muito engraçado, sabe? Eles são ridículos. Por exemplo, na hora que chega na hora do aborto, meu corpo, minhas regras, eu que mando, etc, etc. Na hora que chega na hora do remédio, o meu corpo é do governo. Assim, essa turma não pensa, não? Pelo amor de Deus. É uma hipocrisia muito grande, né, Sérgio? Então, exatamente. É isso que a gente vem assistindo todos os dias, né? E essa hipocrisia hoje, ela tomou conta assim, de uma grande parte da população, porque as pessoas elas vão embarcando nessa narrativa e as pessoas não param para pensar, né? Então, assim... Mas, Walter, nós devemos passar para o nosso assunto aí do passaporte sanitário,
porque nós já estamos com 55 minutos, senão a rádio corta nosso programa. Porque o papo está muito bom, né? Vamos lá. Eu acho que se a gente ficar aqui, nós vamos falar 2, 3 horas aí sem parar, né? Mas nós teremos oportunidade de fazer outras lives, e então a gente tem que entrar no assunto que eu prometi lá atrás. Pois é, então vamos entrar direto no passaporte sanitário, né? Porque a gente está assistindo agora um afrouxamento, né? Principalmente na Europa, daquelas medidas restritivas que foram impostas lá atrás, e ao contrário do que está acontecendo aqui no nosso país, né? Sim. Então, assim, o passaporte sanitário, Sérgio, falando assim, todo mundo está vendo o que está acontecendo, mas eu vejo que o passaporte sanitário ele não se sustenta. Entendeu? Ele não tem lógica, ele é irracional, né? Por tudo isso que a gente está vivendo. Então, além do que, é uma afronta muito grande às nossas liberdades individuais, né? Não existe nada que possa justificar essa exigência desses passaportes sanitários. Pois é, Walter, eu vou até fazer uma pontuação aí, dentro do que você está falando. A variante Ômicron surgiu na África do Sul. E em questão de uma semana, veja bem, uma semana, já tinha gente doente no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no mundo inteiro. Sim. E qual a conclusão que você tira? É que essas doenças foram levadas por passageiros de linhas aéreas. E você, para entrar num avião internacional hoje, você tem que estar com teste negativo e o passaporte sanitário na mão. Se o passaporte sanitário funcionasse, a Ômicron não estava aí em 97%, como você acabou de falar. Você concorda comigo? Sim, concordo. E você tem um outro exemplo também bem recente, que foi o torneio de tênis, o aberto, né, da Austrália, que foi aquela celeuma toda com o Djokovic, né, que acabou sendo expulso do país, né, porque ele não estava querendo tomar vacina. E aí, o que nós vimos lá naquele torneio de tênis na Austrália? Que vários dos tenistas que participaram do torneio, todos vacinados, espalharam a Covid. Entendeu? Pegaram o Covid e espalharam a Covid durante o torneio. E agora a gente está vendo lá nos Jogos de Inverno, lá em Beijing, né, a gente está vendo o seguinte, que a Austrália agora, descobriram que uma atleta australiana estava com Covid e a Austrália queria que aquilo fosse, né, deixado ali de lado, que fosse colocado para debaixo dos panos. Então, é uma incoerência, uma hipocrisia muito grande, Sérgio. Né? Exatamente. E tem um detalhe aí, o seguinte, só explicando para quem não sabe, né, o passaporte sanitário é um documento que o governo dá falando que você está triplamente, quadruplamente ou duplamente vacinado. Só que todo mundo que está aí nos ouvindo conhece pessoas vacinadas que adoeceram da Ômicron e conhece pessoas não vacinadas que adoeceram da Ômicron. Então, o que significa isso? É que essa doença não está respeitando quem é vacinado e quem não é vacinado. Então, qual o sentido que existe de você querer prejudicar uma parte da população se a doença atinge todo mundo igualmente? É a irracionalidade, é apenas uma medida autoritária, abusiva, copiando coisas que foram feitas lá na Alemanha da década de 30, 90 anos atrás, por aquele bigodinho, né? Então, é uma tirania, né, Sérgio? É uma tirania. O que a gente está vivendo hoje é uma tirania, sabe? Esse controle social é uma coisa que preocupa muito, né? Porque isso aí, você vê como é que a coisa vai sendo implantada aos poucos, né? Então, tem aquela ideologia comunista, né? É exatamente a partir daí, do controle social, né? Sim. E nós temos visto exemplos mundo afora. Aqui na América do Sul, a gente está vendo como é que a população está sofrendo. A gente está vendo o que acontece na Venezuela, a gente está vendo o que acontece na Argentina, a gente está vendo o que aconteceu agora recentemente no Chile, onde o novo presidente, que é um Boulos da vida, né? Que é uma cópia do cidadão aqui do nosso país. Maconheiro lá. A gente está vendo que ele está querendo, inclusive, acabar com as Forças Armadas do Chile. Né? Então, assim, a que ponto, né, chegamos e para onde estamos indo?
né? Então, tem uma série de medidas hoje que vão sendo, né, que vão sendo impostas para a população e que, se nós, neste momento, se nós não questionarmos, nós seremos levados para esse buraco sem fundo, né? E aí, Exatamente. agora, aproveitando a questão do passaporte sanitário, eu gostaria de entrar aqui naquilo que está ocorrendo lá no Canadá, né? O Canadá, Sérgio, desde o último dia 29 de janeiro, desde aquela data, né, e até hoje, nós estamos assistindo, agora que a grande mídia começou a dar alguma, né, visibilidade, porque a coisa ficou muito, muito contundente, e agora que eles estão falando, e mesmo assim distorcendo os fatos, o que a gente está vendo é o seguinte: é uma revolução que está acontecendo no Canadá. Por quê? Porque lá no Canadá, um grupo de caminhoneiros passou a se dirigir, desde o dia 29 de janeiro, mais de 50 mil caminhoneiros de todo o país passaram a se dirigir para a capital, Ottawa, lá no Canadá, para se juntar a um grupo, a uma parte da população que estava fazendo um manifesto contra a exigência do passaporte sanitário. Contra a tirania, Principalmente na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, porque a economia do país depende muito dessas fronteiras abertas, né? Principalmente Sim. A economia canadense. Então, e aí, o Walter, eu vou até fazer uma pontuação, porque eu tenho um amigo aqui de Nova Lima, o Felipe da Mata, né? Que você também conhece. Sim, claro. E ele está fazendo mestrado no Canadá. E quando começou esse comboio da liberdade lá dos caminhoneiros, dia 29 de janeiro, isso. As notícias começaram a sair aqui nas minhas redes sociais, as pessoas falando sobre isso e tudo mais. E eu peguei o telefone e liguei para o Felipe para perguntar como é que estava lá a situação. E aí que entra o domínio da mídia. Você acredita que o Felipe, lá no Canadá, não estava sabendo disso? Não acredito. Ele não estava sabendo, verdade, ele não sabia. Ele falou: não está saindo isso na mídia aqui do Canadá. Você deve estar enganado. Eu tenho aqui as conversas com ele. Aí passou uma semana, ele já, Sérgio, já saiu na mídia aqui. É que são uns 100 e poucos caminhoneiros malucos, doidos, que estão fazendo um protesto irrelevante contra o governo. A primeira notícia que viu na mídia foi essa. E agora a gente sabe que eles conseguiram fechar a capital inteira de Ottawa, né? Está fechado, né? São mais de 50 mil caminhoneiros, e a mídia lá tentou esconder, lá e aqui, né? Tentou esconder o máximo que pôde, né? Eu estou, inclusive, acompanhando, né? Eu tenho muito interesse em acompanhar o que está acontecendo lá, porque eu, como jornalista, me interesso muito por aquilo que a mídia, a grande mídia, não mostra, entendeu? Sim. Até mesmo pelo faro jornalístico, né? Mas Sim. O que, acrescentando essa questão do Canadá, os caminhoneiros, eles não só conseguiram fechar a cidade, o prefeito da cidade decretou estado de emergência, aquilo que está acontecendo lá hoje ainda não acabou, a polícia disse que os caminhoneiros não poderiam mais comprar combustível, não poderia vender diesel para os caminhoneiros, quem vendesse diesel para os caminhoneiros seria preso. Aí toda a população da cidade passou a carregar galões laranja para os caminhoneiros, a própria população. Então, como é que a polícia ia prender todo mundo, né? Então, virou uma cidade que nem a polícia dá conta mais do movimento popular, né? E a gente percebe que aquele movimento que começou na capital do Canadá, esse movimento agora, ele se alastrou para o país inteiro. Pois o Walter, e aí eu vou fazer uma recomendação. Quem tem Netflix em casa, tem um filme que foi feito sobre a revolta na Ucrânia. Aquela revolta lá de 2014, que eles derrubaram o presidente na Praça Maidana, que se não me engano que chama a praça, e começou lá nessa praça com 50 pessoas, depois subiu para 200 pessoas, depois subiu para 500 pessoas. Sabe o que o governo fez? Não. Chamou a Força de Segurança do Estado e mandou descer o cacete nessas 500 pessoas.
mataram jovens, mataram crianças, fizeram uma covardia tremenda. O que resultou? No dia seguinte saiu a população da cidade inteira e foi para a praça. E depois de praticamente 120 dias de manifestação, o assassino lá no trono, né, o Viktor Yanukovych, teve que fugir do país para não ser executado, né? Então, as pessoas, quando se revoltam, presta atenção. O que eu estou comparando a Ucrânia com o Canadá e outros países? Chega uma hora que a tirania fica abusiva demais. Isso. E essas pessoas vão para a rua e estão dispostas a tudo para defender sua liberdade. Ô, Sérgio, isso é uma coisa que eu digo o seguinte, que a liberdade é o maior patrimônio que nós podemos ter, né? Eu acho que não existe vida sem liberdade. Então, o que mais me chamou a atenção lá no Canadá é que esse movimento popular contra a exigência do passaporte sanitário, 90% das pessoas que aderiram ao movimento estão vacinadas. Sim. Elas estão simplesmente exigindo a manutenção das liberdades. Embora elas tenham vacinado, na sua maioria, elas querem que as pessoas que não tomaram vacina também sejam respeitadas. E não querem que isso amanhã vire uma coisa em série, né? Sim. O governo começa a exigir isso, mais aquilo, para você andar na rua, mais para você entrar no lugar você tem que fazer tal coisa. Daqui a pouco, só quem votou no governo é que pode fazer alguma coisa, né? Exato. Então, veja a diferença, né? O que o povo lá está brigando é pela liberdade. Pela liberdade. O que a gente vê hoje, né? Eu vi algumas notícias, ontem mesmo eu estava vendo, que a grande mídia, eu te falei que agora está noticiando, eles estão se referindo àqueles manifestantes lá no Canadá como antivacinas. Né? Veja como eles distorcem as coisas. A maior parte das pessoas que estão fazendo o movimento são vacinados. Exatamente. Aí vem a mídia falando que é um movimento anti-vacina, com extremistas de direita, com não sei o quê. E o fato é que a situação lá está gravíssima, entendeu? Os caminhoneiros não arredaram o pé, aquilo se estendeu para o país inteiro, e o Canadá é um país muito grande, né? Sim. E aí a exigência hoje é o seguinte, eles querem a queda do primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, né, que não quer conversar com os manifestantes. Não, é pior do que isso. O Fujão lá, né, borrou as calças, falam que ele é filho do Fidel Castro, né? Apesar que... Ele pegou Covid também, por isso que ele desapareceu, porque está de Covid. Eles falam que a mãe dele e o pai, né, foram passear em Cuba na época da concepção do Justin Trudeau e que eles gostavam ali de umas farras e que ele seria filho do Fidel Castro. Apesar que isso é desmentido aí por várias mídias, né? Mas ninguém sabe. Mas o covarde lá, quando viu o comboio de caminhoneiros rumando em direção ao Palácio Presidencial, ele fugiu, né? Escondeu-se, ninguém sabe onde está, apresentou a desculpa de que ele estaria com Covid, né? Mas o fato é que se ele estiver com Covid, a doença dele tem que terminar, porque é 10 dias, né? E ele vai ter que dar as caras, né? Vamos ver se ele tem coragem para isso. Né? Ele vai ter que aparecer em algum momento, Sérgio, até pelo fato da economia canadense estar seriamente abalada nesse momento. Né? Então, com o fechamento ali, praticamente fechou a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, com essa exigência do passaporte sanitário, e aí aquilo ali fez com que os caminhoneiros eles tomassem um posicionamento diferente. Então, existe entre as várias pontes que existem lá no Canadá, tem uma ponte principal que chama Ambassador Bridge, na divisa do Canadá com os Estados Unidos, e essa ponte foi fechada pelos... eu estou sabendo. Né? Então, é uma coisa muito séria, porque aquilo já está causando um efeito na economia muito grande. E a gente sabe como que esses efeitos na economia são desastrosos. Então, esse fujão, que foi o termo que você usou, ele vai ter que encarar essa população. Né? Exatamente. Ele vai ter que resolver isso. E isso é uma coisa interessante, porque essa manifestação popular, pela manutenção das nossas liberdades, ela já está se alastrando pelo mundo inteiro. A gente viu essa semana, depois que lá o nosso governador lá de São Paulo, né, o conhecido calcinha apertada, depois que ele falou que ele ia exigir a 4ª dose para todos os paulistanos, nós tivemos agora
essa semana, já uma manifestação na Avenida Paulista, né? Contrária a essa exigência. Então, aquilo que aconteceu no Canadá, graças a Deus, já está se alastrando pelo mundo inteiro. Ou seja... O Calcinha, ele vai acabar querendo que você tome 20 doses de vacina, né? Claro, porque ele é daquele tipo de político que vende a mãe e entrega, né, a troco de dinheiro. Sim, então, esse tipo de político... Eu torço muito, sabe, Walter? Em meus sonhos aqui de um Brasil melhor, né, de um Brasil com oportunidades para todos, um Brasil com economia pujante, com empregos e tal. Na hora que eu estou com esse meu sonho aí, que um dia eu ainda quero ver, se Deus quiser, eu sonho que aqui no Brasil se instale uma revolta exatamente igual a do Canadá, em defesa da liberdade, em defesa do cidadão, para acabar com essas covardias que esses tiranos fazem contra a nossa sociedade, né? Hoje eu falo que nós temos 2 tipos de cidadão no Brasil. Você tem aquele cidadão que paga impostos, que é escorchado aí com a maior carga tributária do planeta, né? Coisa equivalente a 40% do PIB, que significa que cada brasileiro trabalha 5, 6 meses por ano para sustentar parasitas, e do lado de lá os parasitas, né, que vivem do dinheiro dos impostos. E quando eu estou falando dos parasitas, eu não estou falando daquele funcionário do Estado que ganha e trabalha, não. Eu estou falando daquelas castas superiores, né, do judiciário, do legislativo, né, que ganham todo tipo de benefício, todo tipo de vantagem, né, e que não trabalham. A realidade é essa. Eu falo isso para os meus amigos aí da área jurídica, a coisa mais difícil que tem é você achar alguém que trabalha. Né? Ah, Sérgio, mas o juiz fulano de tal é trabalhador. Eu conheço vários que são. Eu não estou falando desses, não. A palavra todos ela é inapropriada. Mas que metade do funcionalismo de alto escalão, que tem vantagens inacreditáveis, é constituído de preguiçosos. Eu falo aqui sem medo de nada, eu não devo nada para ninguém. Né? Sim, e isso é verdade, né, Sérgio? E aí, pegando uma carona nisso que você está dizendo, eu vou dizer para você o seguinte, para os seus espectadores, para os seus ouvintes, né, espalhados aí por todo o estado, nós temos que entender, Sérgio, que este ano é um ano muito importante para a gente. Né? Sim. É o ano que a gente vai poder mudar um pouco esse estado de coisas. Né? Então, as pessoas precisam ficar antenadas com o que está acontecendo, as pessoas precisam se informar melhor, né? Elas precisam saber tudo que está por trás dessas narrativas, de todas as medidas arbitrárias que são cometidas diariamente, para que elas não sejam enganadas de novo em outubro deste ano. Né? Exatamente. A gente vai ter eleições gerais, nós vamos ter oportunidade única para fazer uma renovação, uma faxina boa, que a gente está precisando, né? Essa faxina precisa ser feita, e para encerrar o nosso programa, eu vou conclamar o nosso ouvinte, nosso espectador, para que preste atenção. Na democracia, você tem algumas datas que são fundamentais, e uma dessas datas são as eleições gerais, onde você tem a oportunidade de demitir 100% desses pilantras que hoje estão infernizando sua vida. É uma chance única. Aquele que não vai votar está perdendo essa chance. E aquele que vai votar, que vai na conversa de vereadores e prefeitos corruptos, que neste presente momento, né, eu estou falando no estado de Minas inteiro e até no Brasil, neste presente momento, se você for aqui na Assembleia Legislativa, for na Câmara de Deputados, você vai ver uma romaria de corruptos, né, indo até os deputados que estão aí infernizando sua vida, vender o voto dos vizinhos. Isso. Porque eles estão com fundo eleitoral aí de 5 bilhões de reais, que numa conta de padaria dividida aí pelos 513 deputados federais, dá 10 milhões de reais para cada um, para comprar esses pilantras, porque vendedor de voto para mim é vagabundo e pilantra, né? Eles vão usar esse dinheiro para comprar esses corruptos que vão te enganar, indicando candidatos que não têm relacionamento nenhum com o que você pensa,
não tem relacionamento nenhum com sua cidade, não tem relacionamento nenhum com sua região, e que são compradores de votos. Todo mundo sabe disso, né? Dos 513 deputados lá da Câmara, eu vou arriscar um número aqui, não sei se você concorda, Walter, uns 450 são compradores de voto, né? Aliás, isso é uma das poucas coisas que eu concordo com o Lula, porque o Lula, quando foi eleito, ele falou que o Congresso tinha no mínimo 300 picaretas. De lá para cá, eu acho que passou de 300 para 450. São vagabundos, corruptos, compradores de voto. E você aí, que está nos ouvindo, tem a oportunidade de passar lima nessa escumalha, não é? Encerra aí, Walter, porque nós já estouramos nosso tempo aqui. Sérgio, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Realmente, eu digo a você, eu nem percebi que nós ficamos aí esse tempo todo conversando, mas eu também quero dar um último recado, sabe? Reforçando o que você está dizendo para os eleitores, né? Agora, neste ano, que vão poder mudar muita coisa no país, né? Vão ter essa oportunidade. E eu quero dizer o seguinte, nós não podemos ficar isentos, né? A gente vê muita gente aí isento, que não quer tomar conhecimento. Ah, não tem interesse, né? Deixa para lá, isso não vai mudar nada a minha vida. Pessoal, isso afeta a vida de todo mundo, sim. Nós temos que ter essa consciência política, nós precisamos exercer nossos direitos, não deixemos nos enganar, né? Então, nós precisamos votar, nós precisamos saber votar. Isso é o mais importante. E não deixar que resolvam as nossas vidas por nós. É isso. É isso aí. Um abraço a todos. Vamos ficando por aqui e obrigado. Obrigado, Sérgio.